Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você tenha tido uma ótima segunda-feira. Espero que ninguém tenha vomitado você na balada, igual aquele menino do Twitter. Gente, coitado. E o pior é que o menino já tinha viralizado antes, porque chamaram ele de bicha medonha. Sério, tipo assim, falta o quê? Falta cair um piano na cabeça do menino. Mas, esse não é o tema do episódio de hoje, né? É só o que eu tava vendo antes de eu começar a gravar o episódio. E, né, atualizando vocês, como eu sempre faço no começo de todo episódio, as coisas do lado de cá do microfone estão bem melhores, tá? Eu acho que no episódio passado eu tava assim, surtando um pouquinho, né? Deu pra perceber o meu tom de voz. Mas as coisas estão melhorando, eu sinto que eu tô me reconectando com meus objetivos e as coisas que eu quero da minha vida. Só que aí tem uma grande questão. Será que eu tô melhor? Ou será que eu só tô conseguindo as coisas que eu quero? E aí eu me sinto melhor. E aí quando eu parar de conseguir o que eu quero, eu vou me sentir mal. Eu meio que tenho que me sentir não tão mal quando eu não consigo o que eu quero. Mas esse não é o tema do episódio de hoje. Gente, eu queria começar falando que, cara, a vida adulta é engraçada. Agora que eu terminei a faculdade, eu tô sentindo mais esse impacto, esse título de meu Deus, eu sou um homem adulto funcional que tem que trabalhar e ter uma vida. E não sei se vocês se deram conta, mas a gente já tá em julho, mês 7 do ano. Passamos da metade do ano? Acho que sim, né? Pra mim, metade do ano é 6, gente. Então, tem gente que fala que não, é julho que é metade do ano. Mas enfim, de qualquer forma, passamos a metade do ano. E o que vocês fizeram até agora? Vocês fizeram a meta do ano de vocês? Eu sinto que eu não consegui atingir praticamente nenhuma das metas que eu coloquei. Muito pelo contrário, eu sinto que eu regredi nas metas. É porque a meta era ganhar tantos seguidores. Perdi seguidor? Não, a meta era terminar um livro. Apaguei metade do livro. A meta era usar protetor solar. Não. Eu raspei a minha cara, passei limão e botei no sal. Eu sinto que esse ano ele tá sendo um pouquinho assim. Eu sinto que eu quero mudar. Porque agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo livre, assim, que eu já apaguei vários incêndios da minha vida, eu sinto que eu quero voltar a focar no que eu acredito e nos meus sonhos. Mas, Boizing, por que esse é o tema do episódio de hoje especificamente? Gente, vocês sabem que eu dou aula de inglês. E aí ontem eu tava dando uma aula cujo tema eram metas e objetivos. Eram tipo assim, what is the biggest goal of your life? Então, qual que é a maior meta da sua vida? E aí, muitas pessoas foram respondendo e tal. E eu tenho uma turma que tem várias mulheres idosas, que são divas, queridas. Gente, eu amo dar aula pra essa turma, porque é muito legal. Elas são muito queridas. E aí, de vez em quando, elas levam um bolo. E aí, a gente come bolinho, sabe, no intervalo da aula. É incrível. Só que a maioria dessas mulheres são aposentadas. Então, né, obviamente, elas têm metas e objetivos muito diferentes das que eu, com 22 anos, tenho. Porque o meu maior objetivo agora é o quê? Ter onde morar, conseguir um salário digno. E elas, sabe, já têm a vida inteira construída, estão lá estudando inglês pra poder viajar e tudo. E aí conversa vai, conversa vem, todas respondem. E aí eu tava conversando com uma delas individualmente e tinha uma pergunta no livro que era qual que é a sua maior meta de carreira. E aí a gente tava tentando adaptar essa pergunta porque elas já cumpriram, tipo, todas as metas de carreira. E isso não é uma coisa muito relevante agora. E aí ela me falou que, teacher, eu não tenho mais metas nem objetivos agora. Porque eu já deixei tudo isso pra trás, sabe? Eu tinha muitas metas, muitos objetivos antes, mas eu sinto que o que não foi, não foi. E hoje em dia eu não tenho mais isso. E aí, gente, eu já comecei a ficar triste. Que eu acho que falar que você não tem nenhuma meta, nenhum objetivo, e que você deixou tudo isso no passado, o que você não realizou, você não realizou, eu acho que é meio que desistir, sabe? E aí eu acho que é bem triste. Mas aí a gente continua conversando, né? Mas você não tem metas de vida, dos objetivos, nada? E aí, gente, foi aí que eu quase chorei no meio da aula. Porque, gente, eu sou emotivo, tá bom? Eu sou emotivo, tenho que admitir. Porque aí ela falou, olha, não é muito bem um objetivo, nem uma meta, mas é o motivo porque eu comecei a estudar inglês. Aí ela contou, gente, que um dia ela tava ali brincando com o netinho dela, conversando. E aí o netinho chegou nela e falou, vovó, vamos pra Disney um dia? E aí ela ficou, sabe, tem que saber falar inglês, não é tão simples assim. E aí ele continuou, vamos, vovó, vamos pra Disney, vamos pra Disney. E aí ela falou, tá bom, então eu vou aprender inglês pra gente ir pra Disney. E aí ela se matriculou no curso de inglês, sabe, e tá tipo lá há mais de 2 anos. E conseguindo falar inglês bem. E aí ela conta que outro dia o netinho dela chegou junto falando de ir pra Disney. E aí ela respondeu que já, vou estar aprendendo, tá? Já a gente vai pra Disney. E, sabe, falando isso com o olho cheio de lágrima. Gente, eu fiquei tão tão feliz e tão triste. E sabe esse mix de emoção? Eu sei que eu quase chorei na frente dela, mas eu tive que me segurar. E aí depois ela falando que um dia ela pegou uma caixa que tinha chegado na casa dela e a irmã pediu pra ela traduzir e ela conseguiu traduzir e ficou muito feliz e tudo. Então eu fiquei pensando em como que ao longo da vida a gente pode ter diferentes metas e diferentes sonhos
mesmo que não sejam sonhos e metas convencionais do jeito que a gente pensa. Então, tá bom, meu sonho é ganhar o prêmio Nobel, é chegar no cargo de CEO da minha empresa. Mas teu sonho também pode ser aprender inglês pra levar o seu netinho na Disney, sabe? Eu sinto que isso me pegou. Mas eu ainda acho complicado a gente falar que, não, já passei da idade de ter metas e objetivos. Não, acho que a gente tem que continuar tendo metas e objetivos. E aí eu queria, propor aqui que a gente pensasse qual que é o nosso sonho ou o nosso objetivo mais ousado. Sabe aquele assim que você fala, eu queria ser ator, né? Mas é aquela coisa, trabalho com uma coisa totalmente diferente porque é só um sonho lá longe. Qual que é esse sonho, assim, ousado? Aquela coisa que você pensou, que você tem até vergonha de falar pras pessoas, porque elas vão olhar e vão falar, quem é você? Quem é você pra estar querendo isso? E aí eu queria que a gente pensasse também, por que a gente não se sente digno de ir atrás desse sonho mais ousado? Só um parênteses aqui, né, gente? Vamos lembrar que a gente tá no Brasil, que muitas vezes as pessoas ganham um salário mínimo pra sustentar 2 filhos e mal têm o que comer, né? É sempre importante pontuar o recorte social aqui, que não tem como eu falar. E por que você não tá seguindo seus sonhos quando a pessoa trabalha 12 horas por dia pra sobreviver, né? Não é nem viver. Então, nesse caso, assim, vamos colocar a mãozinha na consciência. Mas você aí, pessoa que consegue se sustentar de boa, tem seus privilégios aí, você que sabe da sua realidade, gente. Por que você acha que você não consegue ir atrás daquele seu grande sonho? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas nas últimas 2 semanas, inclusive pros meus alunos, e aí surgiram muitas respostas diferentes, que eu achei muitas respostas interessantes e eu queria compartilhar com vocês. E a primeira resposta que eu tive, era de outra turma, que era de uma moça que falava que, eu gosto de pintar e tal, eu queria pintar quadro, só que, e o dinheiro? Sabe? Isso não dá dinheiro. Meu sonho de vida e tal, eu sei que não ia pagar as contas e eu quero ter uma vida boa, então tinha que fazer outra coisa. E, gente, de acordo com ela tava, sabe, super feliz com a decisão de vida dela e que ela ainda gostava de pintar, mas não era pra ser a maior coisa da vida dela, porque a vida dela podia ser mais do que isso. E eu achei tão legal. Não legal no sentido de, poxa, infelizmente, pintar os quadros que ela quer pintar não paga as contas no final do mês. Mas no sentido de que, cara, ela pode só ter um trabalho e pintar os quadros que ela gosta de pintar e fazer o que ela gosta de fazer como um hobby na vida dela. Por mais que seja o que ela mais gosta de fazer, não tem que ser o que ela faz o tempo todo da vida. Eu sinto que a gente segue muito essa narrativa de siga seus sonhos, de você ama isso? Torne isso o seu trabalho. Sendo que nem tudo que você gosta tem que ser monetizável, tem que ser o seu trabalho, sabe? A gente pode simplesmente só fazer uma coisinha porque a gente gosta e não contar pra ninguém e nem postar no Instagram. Inclusive, gente, queria abrir um parênteses aqui pra perguntar, será que você gosta realmente do que você gosta? Porque, me desculpe aí a todos os fãs de Bobbie Goods, mas eu não aguento mais ver gente pintando Bobbie Goods e falando de Bobbie Goods. Tipo, galera, todo mundo gosta de pintar mesmo do nada? Ou a gente só tá gastando dinheiro com Bobbie Goods pra postar no Instagram e fazer parte da trend? Será que você realmente queria fazer aula de tricô e aula de... esqueci o nome, mas é aquela pessoa que mexe com argila, ó. Será que você queria fazer isso de verdade? Ou você viu alguém no Instagram fazendo e aí você falou, acho que ia ser muito legal, quero fazer. Em algum momento da história da sua vida, você já teve interesse por alguma dessas coisas antes de ver no Instagram? Porque assim, né, a gente, jovenzinho, a gente acha que a gente não é influenciável. Pelo menos eu não acho que eu seja influenciável. Eu me acho o melhor, o maioral sempre. Eu vejo um anúncio e falo, nunca que esse anúncio vai me influenciar. Eu sou imune à publicidade. Só que a gente não é. Só que a gente não é. Eu acho que, assim, publicidade, ela consegue entrar na nossa cabeça de um jeitinho meio diferente. Tipo assim, a gente vê um anúncio de compra aqui e a gente fala, cala a boca, eu não vou comprar aqui não. Se tem um lugar que eu não vou comprar, é aqui. Sabe, igual o anúncio do YouTube de marca de skincare que fala, nome da marca. E aí você fica com raiva do nome da marca. Eu não vou citar o nome, né, porque vai que eles me patrocinam um dia e aí eu não vou me queimar. Mas eu sinto que a publicidade pra gente funciona tipo, olha eu aqui todo bonito nesse lugar, usando esse tênis, mostrando a marca do tênis. E aí, pouquinho a gente vai associando o produto legal à pessoa legal. E a gente quer ser a pessoa legal, a gente quer ser a pessoa descolada, bonita, que tem a vida incrível. E aí a gente, sei lá, internaliza que ter aquela coisa, ou pintar esse Bobbie Goods, ou fazer aquele hobby super nichado que vai me fazer gastar R$300, vai me tornar essa pessoa super legalzona. E aí tu vai lá, gasta os R$300 com um monte de agulha e de linha pra fazer o seu crochê, o seu tricô, faz 2 vezes, fica ruim, aí você fica meio frustrado e meio triste, porque eu gastei dinheiro, e eu não quero mais fazer isso, porque quando eu faço eu me sinto frustrado, e aí você perdeu o dinheiro e tá triste, e não é legalzona. É foda, né, galera? É foda. Acho que eu me perdi um pouquinho no tópico. Vamos voltar? Gente, outra resposta que eu ouvi muito, que era tipo... acho que era de uma que queria ser atriz,
mas aí acabou fazendo veterinária ou enfermagem, era alguma coisa assim. Mas o que ela respondeu era tipo, tá, mas eu queria, mas todo mundo quer, sabe? Por que que ia ser eu? Não tinha nem por que eu tentar, porque não fazia sentido. Por que eu? E esse porquê eu ficou muito na minha cabeça, porque me lembrou uma frase muito irritante que a minha mãe falava quando eu era pequeno, que era: se os outros conseguem, por que que você não vai conseguir? Hein? Você não é pior do que ninguém. E essa frase me dava nos nervos, que era: ai, ué, sou pior que todo mundo sim, ué. Sabe, às vezes a gente internaliza que a gente não é tão bom quanto os outros, mas eu acho que a gente pode ser tão bom quanto os outros sim, se a gente fazer o que tem que ser feito, sabe? Uma coisa que me ajudou muito na faculdade, porque quando eu entrei, gente, eu me achava o espertão. Me achava, assim, super inteligente, tinha saído do ensino médio. E aí eu entrei, aí eu fiquei me achando meio burrinho. Só que aí depois eu percebi que eu não era burrinho, que as outras pessoas só estavam fingindo que elas eram muito espertonas também. Então o que me ajudava era me comparar com uma pessoa que eu achava muito burra, que eu odiava, que eu olhava e falava assim, não é possível que tenha alguma coisa dentro dessa cabeça. E tinha sucesso profissional. Então, não sei se vocês já tiveram experiência de conhecer uma pessoa com doutorado e ver que não tem muita coisa ali na cabeça dela. E não no sentido de que ela não mereça ter um doutorado, tá bom? Ela passou por todos os processos, parabéns pra ela. Mas de tipo, meu Deus, o que você tá falando? Meu Deus, aí, que posicionamento estranho. Ou de você conhecer uma pessoa muito rica, que é burrinha. Ou de uma pessoa que, ai, deu sorte, deu tudo certo. Eu sinto que essas coisas de porque eu é meio que colocar uma predestinação do universo, quando na maioria das vezes a coisa é um pouquinho mais sobre sorte. De tipo assim, ai, cara, a pessoa tentou, e aí ela tava lá na hora certa, no dia certo, e deu tudo certo. Então, por que a gente não tenta? Pode dar errado, pode, mas imagina se dá certo e você é a pessoa burra que todo mundo olha e fala, cara, como ela conseguiu, ela é tão burra. Meu sonho. Isso me lembra de outra resposta que eu ouvi também, que é uma que falou, ai, eu acho que eu nunca nem parei pra tentar, sabe? Acho que eu nunca nem parei pra ver como que se fazia. Então, poxa, eu queria ser atriz. Gente, pelo menos eu não sei. Como que você faz pra você ser atriz ou ator? Tipo, onde que eu mando o currículo? Vou mandar meu currículo, meu CV pra Globo, eu bato lá na porta e falo, tudo bem, queria entrar aí dentro e falar na frente da sua câmera e que você me pague salário. Eu não sei se é assim que funciona. Como? Como se faz? Quais são os processos necessários? Eu sei como faz pra ser escritor, porque é o que eu faço. E eu acho que essa resposta ela me pegou, porque às vezes eu faço isso com os meus próprios sonhos, de sonhar com uma coisa grande e nunca ir atrás pra ver, porque eu internalizei que eu não vou conseguir. E aí eu não vou nem atrás pra ver como é que funciona pra conseguir isso. Porque, gente, às vezes a gente vai atrás pra ver como que funciona e não é uma coisa tão complicada. Um exemplo, mestrado, eu morria de medo de ter que chegar nessa fase de fazer um projeto de mestrado. E aí eu nunca ia atrás pra entender e ver como que era e na minha cabeça era uma coisa enorme. E aí um dia, sabe, eu conversando, entendi como funcionava e eu falei, nossa, nem é tão difícil assim, na real. Nem é um monstro de sete cabeças e eu super consigo fazer. Então, meio que entender como as coisas funcionam e quais são os passos pra atingir essa meta, esse sonho que a gente tem, eu acho que pode ajudar a desmistificar um pouquinho na nossa cabeça e deixar a gente até um pouquinho mais confiante. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ser, é confiante, galera. É confiante. Eu sei que eu tenho falhado um pouquinho em ser confiante ultimamente. Eu sinto que, na real, eu regredi alguns passos. Mas no final do dia, gente, quem tem sucesso, quem consegue as coisas que quer, é a pessoa que tenta. Sabe, a pessoa que vai lá e a cara de pau. Vocês já tiveram a experiência de passar por um processo seletivo, sei lá, uma vaga de emprego, te contratam e você fica pensando, meu Deus, eu enganei todo mundo. Mal sabem eles que eu sou incompetente. Sendo que eles analisaram seu currículo, eles te entrevistaram, você fez uma prova, você passou em tudo isso. Mas você acha que você tá enganando eles, sabe? E tem vezes que a gente vê uma vaga de emprego, um curso ou uma oportunidade muito foda e nem se inscreve porque a gente pensa, meu Deus, eu não sou qualificado pra isso. E aí vai uma pessoa que tem a metade da qualificação, do talento, da perspicácia, da beleza, do carisma, do charme que você tem, se inscreve e passa. E você não, porque você achou que você não era bom o suficiente. E a pessoa lá, que era metade da sua qualidade, passa porque ela foi e se inscreveu. Sabe, gente? Pode acontecer de você se inscrever e passar sem ser bom e ter uma pessoa muito melhor que não passa? Pode, mas aí essa pessoa que se foda, ué. Aí já é problema dela, não é problema nosso. E é claro que, né, dá pra gente fazer um recorte de gênero aqui, porque eu já vi muitas mulheres falando, ou muitos estudos sobre isso, de que normalmente as mulheres se acham menos qualificadas pras vagas e os homens só falam assim, eu dou conta, e aí vai lá e se inscreve, e aí consegue as coisas. É meio estranho pensar em como nossa autoestima no final do dia também é construída por fatores sociais. Já viram aquilo de que normalmente pessoas queers ou LGBT têm autoestima um pouquinho mais baixa, porque logo nos anos iniciais da vida as pessoas ficavam falando que elas não deviam se comportar do jeito que elas se comportavam? Então, tipo, eu era um menininho, e aí eu sentava de perna cruzada e aí já vinham brigar comigo. Ou eu falava, tipo, não engrossava a minha voz, já brigavam comigo. Então, tipo, você ser corrigido o tempo todo só por ser do jeito que você é, meio que afeta a sua autoestima hoje em dia. Eu acho isso... Olha, dava um tema de mestrado e um tema de podcast à parte. E, gente, no final do dia não tem como mudar o que já fizeram com a gente.
ou o que a sociedade fez com a gente, sabe? Não tem como eu voltar no passado e apagar todos os meus traumas e me dar super confiança e uma autoestima incrível. E aí você super feliz? Infelizmente, não dá pra fazer isso. Mas olha, dá pra gente tentar lidar com isso melhor agora. E dá pra gente, mesmo que fingir, ter uma confiançazinha a mais, sabe? Então, sei lá, dentro de mim eu sempre vou ter internalizado que eu não sou bom o suficiente, mas eu posso tentar acreditar nisso, sabe? Eu acho que pouquinho a pouquinho a gente vai acreditando nisso, mesmo que eu tenha que fingir no começo. Não posso mudar o passado, mas eu posso focar no futuro. E eu acho que isso tem que ser o suficiente pra gente, pelo menos por enquanto, né? Oh my god, um podcast de autoajuda? Essa aqui. E às vezes isso acontece, gente, desculpa. Acho que eu devia virar palestrante do TED Talk, tá bom? Acho que eu me daria super bem. Amigos, em resumo, vamos essa semana tentar relembrar quais que são nossos objetivos? Então, vê suas metas do ano. O que você queria ter feito esse ano que você não fez ainda? Porque a gente já tá no mês 7. Ou ainda, quais são as suas metas de infância, seus sonhos de infância? Por que você não foi atrás disso? Claro, mas assim, eu simplesmente não quero mais. Tudo bem, quando eu era criança, eu queria ser físico. Não quero ser físico hoje em dia nem um pouco. Então, tá tudo bem deixar sonhos de infância de lado. Mas vê se alguma coisa ainda faz sentido. Eu acho que é importante a gente tentar resgatar isso e tentar acreditar que é possível, sabe? Acho que é importante acreditar. A gente tem que querer alguma coisa, porque senão eu sinto que a vida perde um pouquinho de sentido se a gente não quer nada. Concordam comigo? Eu espero que sim. E é com essas mensagens super positivas, super bonitas, super alto astral e good vibes que eu vou me despedir de vocês hoje, tudo bem? Nossa, Boizingue, mas já, que droga! Eu sei, mas eu tenho que ir pra academia, levantar vários pezinhos e ouvir música de mulher falando que gosta de homem feio, tudo bem? Prioridades na vida, né, gente? Fazer o que cada um tem as suas. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, avalie nosso podcast onde você está ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Podcast, eu acho que é o nome. Deixa um comentário aqui se você não tá no Spotify também, eu adoro ler os comentários de vocês. E me sigam nas outras redes, @JoãoBoizingue, em todo lugar, tudo bem? Um beijo e até semana que vem, pra sempre. Tchau!